Galera, visualizem aí o meu pai. O meu pai, galera, o pai de Jorge Brasil. Galera, nessa foto, o meu pai tinha 55 anos de idade, galera. Visualizem. O meu pai foi atleta, jogador de futebol. Visualizem, galera. Jogou no Corinthians, era corintiano roxo, dava vida pelo Corinthians. Chegou nos juniores do Corinthians aos 18 anos, em 1950, galera. Em 51, com 18 anos, em 1950. Em 1951, com 19 anos, ainda estava nos juniores. Em 1952, o meu pai se profissionalizou pelo Corinthians, galera. Em 1952, o meu pai se profissionalizou pelo Corinthians, galera. Era lateral esquerdo. A posição de ofício do meu pai era lateral esquerdo, a posição de ofício. Ele tinha o pé esquerdo, era canhoto. O pai jogou no Corinthians em 1952, quando se profissionalizou como lateral esquerdo, a posição de ofício. E zagueiro central pela esquerda como opção, galera. Em 1952, em 1953, galera, jogou 2 campeonatos paulistas. Disputou 2 campeonatos paulistas, galera, pelo Corinthians. Realizou 30 partidas de futebol. Com 20 anos e 21 anos de idade, galera. Nessa foto, galera, visualizem. Nessa foto, ele tem 55 anos de idade. Mas por ironia do destino, galera, uma contusão grave os tirou dos gramados. Numa dividida de bola, num jogo, visualizem, galera, num jogo entre Corinthians e Palmeiras, no clássico do Campeonato Paulista, de 1953, galera, ele dividiu uma bola forte com o atacante do Palmeiras e se machucou. Uma machucadura grave, galera, foi menisco. Visualizem, galera, a foto do meu pai. E de lá para cá, ele fez cirurgia, mas não resolveu, não deu certo, galera. Não conseguiu se recuperar totalmente. Foi obrigado a abandonar os campos de futebol, galera. Visualizem. Galerinha, foi obrigado a abandonar os campos de futebol. Visualizem, galera. O meu pai sempre gostou de futebol, galera. Ele foi sócio do Corinthians e se tornou, e quando nós íamos morar aqui no Paraná, ele era sócio do Coritiba Futebol Clube também, galera. Visualizem, era coxa branca roxo o pai, e era sócio do Corinthians em São Paulo. Visualizem, galera. E também aqui no Paraná, sócio do Curitiba. Galera, em Curitiba ele era coxa branca e em São Paulo era corintiano. Visualizem, galera, aí o meu pai. Galera, depois de tudo, o pai se tornou sócio patrimonial do Corinthians Paulista, frequentava a sede do Corinthians. Galera, vivia no Parque São Jorge vendo os treinamentos do Corinthians. Inclusive, eu ia junto. Galera, para quem gostou da minha história, da história do meu pai, um homem de grande caráter. Galera, vocês que estão vendo este vídeo, vendo esse homem, pai de Jorge Brasil, um homem de grande caráter. Galera, nesse vídeo, galera, esse é o passaporte, visualizem, esse é o passaporte do meu pai, galera. Ele fez esse passaporte na época para viajar para o Canadá. Ele foi para Toronto, onde que morava a irmã dele. Fazia 50 anos que ele não via a irmã. E ele fez o passaporte para Toronto, onde que ele foi para lá, rever a irmã dele depois de 50 anos, galera. Mas independente desse passaporte, galera, o pai já tinha viajado praticamente o mundo todo em busca do sonho
de jogar futebol, galera. Viajou pela Europa toda, viajou por boa parte da África, Ásia, galera, vários países de fora. Ele frequentou desde a sua adolescência, tentando a vida no futebol, galera, que era difícil. No Corinthians ele conseguiu chegar nos juniores com 18 anos, em 1950, e com 19 anos nos juniores também, em 51. Em 52, o pai se profissionalizou pelo Corinthians, galera. Visualizem, disputando 2 campeonatos que eu já comentei 2 campeonatos paulistas, 1952 e 1953, galera. Aí, galera, depois da contusão grave que o pai teve, se machucou, ele teve que sair dos gramados de futebol, galera. O pai, não por ser meu pai, mas é um homem de grande índole, galera, de grande caráter, uma pessoa da maior honestidade, galera. Visualizem. Não vi ninguém até hoje na história com uma grande honestidade que nem o meu velho, galera. Visualizem o pai aí, galera, o pai de Jorge Brasil. Eu estou contando essa história aí, galera. Esse passaporte aí ele fez para visitar a irmã dele, que eu já acabei de falar. 50 anos que ele não via a irmã dele lá em Toronto, no Canadá, galera. Uma pessoa de grande personalidade, uma pessoa de altíssima estima, galera. Para quem gostou, galera, da minha história, do meu vídeo, da história do meu pai, depois se inscrevam no meu canal do YouTube. Jorge Brasil, o maior atleta de futebol, galera. Acionem o sininho e me deem um like, galera. Visualizem. De origem africana, galera. Visualizem, galera. O pai de origem africana, com uma personalidade sem igual, galera. Podem perceber pelos traços, galera. Um homem de um enorme caráter, galera. Então, para quem gostou da minha história, do vídeo, do pai, depois se inscrevam no meu canal do YouTube. Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acione o sininho e me dê um like. É isso aí, galerinha. E até a próxima.